Olá a todos e bem-vindos ao PovCast. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro, e essa é a nossa segunda edição do dia. A gente está aqui para explorar um tema que está se tornando cada vez mais urgente, né? A intersecção entre as mudanças climáticas e o mercado imobiliário global. É fascinante, né? Como as forças da natureza impactam um sistema tão humano como o mercado imobiliário. O clima está mudando, e como a gente vive isso, infelizmente, agrava as desigualdades existentes. É verdade. E já estamos vendo isso acontecer, né? Você pode explicar melhor para a gente como esse impacto se manifesta na prática? Claro. A gente pode observar a gentrificação climática em Little Beach, Miami, onde o aumento do valor dos imóveis está deslocando residentes de baixa renda. Outro exemplo são os desafios enfrentados por propriedades à beira-mar, né? Devido ao aumento do nível do mar e aos eventos climáticos extremos, que são cada vez mais frequentes. Esses exemplos são realmente preocupantes. Parece que essa mudança climática está tornando algumas áreas menos desejáveis para se viver, enquanto outras se tornam mais atrativas, né? Gerando deslocamento de populações. O relatório da ONU Habitat de 2024 prevê um aumento de temperatura para mais de 2 bilhões de pessoas até 2040, né? Isso só reforça a urgência de adaptação, né? Sem dúvida. A adaptação urbana é crucial. Mas o problema é que, muitas vezes, a reconstrução de áreas impactadas por desastres naturais ignora a necessidade de manter as moradias acessíveis aos antigos habitantes. A gente viu isso em Nova Orleans após o furacão Katrina e em Porto Rico após o furacão Maria. Os preços dos imóveis aumentaram, mas a acessibilidade para os moradores originais diminuiu. Ou seja, em vez de ajudar as comunidades a se recuperarem, a reconstrução acaba as deslocando ainda mais. O que é profundamente injusto. E o que me preocupa é que isso não se limita aos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, enfrenta uma crise hídrica intensificada pelas mudanças climáticas, né? Que pode levar ao deslocamento de até 32 milhões de pessoas até 2050. Exatamente. É um problema global com consequências locais muito específicas. E além do deslocamento, a gente tem o problema do custo crescente do seguro habitacional em áreas de alto risco. Na Austrália, 15% das famílias gastam mais de um mês da sua renda anual, só para proteger suas casas contra incêndios florestais e inundações. Nos Estados Unidos também a gente vê esse aumento nos custos de seguros, o que coloca muitas famílias numa situação difícil, né? Elas precisam escolher entre manter suas casas seguradas ou fazer melhorias para mitigar os danos em caso de desastres. E essa escolha cria o que a gente chama de gap de proteção, onde os danos não segurados superam significativamente os cobertos, impactando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis. No sul global, essa lacuna é ainda mais alarmante. Em alguns países asiáticos, por exemplo, 85% dos danos causados por desastres naturais não são cobertos por seguros. Nossa, é realmente assustador pensar na vulnerabilidade dessas comunidades. Diante de tantos desafios, me pergunto, existem soluções eficazes para lidar com essa crise? O que a gente pode fazer para proteger as populações e garantir que elas tenham acesso a uma moradia segura num mundo cada vez mais impactado pelas mudanças climáticas? Existem sim, e alguns países já estão implementando medidas interessantes. A Holanda, por exemplo, investiu num sistema de infraestrutura robusto para gerenciamento de inundações, o que reduz a necessidade de seguros habitacionais. Que interessante. Essa abordagem parece ser bem eficaz, né? Focando na prevenção, em vez de apenas na reação aos desastres. E existem outros exemplos de soluções inovadoras sendo implementadas em outras partes do mundo. Com certeza. Cidades como Berlim e Bangkok estão implementando iniciativas, cidades esponja, que usam superfícies permeáveis para minimizar o impacto das inundações. Essas soluções são mais econômicas a longo prazo e protegem vidas. Essas cidades esponja que eu mencionei usam áreas verdes, jardins de chuva e pavimentos permeáveis para absorver a água da chuva, imitando o ciclo natural da água, né? É como se a cidade respirasse, absorvendo e liberando a água de forma mais natural. Parece uma solução inteligente para lidar com as chuvas intensas que a gente está vendo em diversas partes do mundo. Mas imagino que implementar essas soluções em grande escala seja um desafio, né? Sim, exige planejamento urbano, investimento em infraestrutura e muitas vezes mudanças culturais também. Mas a longo prazo, os benefícios superam os custos. E falando em custos, outro ponto importante a ser considerado é o impacto das mudanças climáticas no mercado imobiliário brasileiro. Relatórios recentes mostram que o Brasil teve quase 3 meses a mais de dias quentes nos últimos 12 meses devido à crise climática. Nossa, isso é bastante significativo. E como esse aumento de temperatura impacta o mercado imobiliário especificamente? Bom, aumenta a pressão sobre as áreas urbanas que já estão sobrecarregadas. O calor extremo torna as cidades menos habitáveis, o que pode levar a um êxodo para áreas mais amenas, impactando os preços dos imóveis e a dinâmica das cidades. Além disso, a gentrificação climática também avança em cidades latino-americanas, né? Intensificando os desafios enfrentados pelas comunidades vulneráveis. É como se a gente estivesse num ciclo vicioso. As mudanças climáticas pressionam as cidades, que por sua vez se tornam menos habitáveis, gerando mais deslocamentos e desigualdades. Mas e a tecnologia?
Será que ela pode nos ajudar a lidar com esses desafios? Sim, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Os modelos preditivos, como os desenvolvidos pela CoreLogic, por exemplo, nos permitem prever os riscos climáticos com mais precisão. Então, com esses modelos, a gente pode saber quais áreas são mais vulneráveis a enchentes, secas, incêndios e assim tomar medidas preventivas. Exatamente. A gente pode usar esses dados para orientar investimentos em infraestrutura resiliente, políticas habitacionais e estratégias de realocação para populações vulneráveis. Isso seria fantástico. Mas me parece que ainda há uma grande desconexão entre a consciência dos riscos climáticos e as escolhas individuais. Muitas pessoas ainda hesitam em levar em conta o risco climático a escolher um lugar para morar. É verdade. E o êxodo de seguradoras de regiões como a Flórida e a Califórnia, devido aos altos riscos, ilustra o dilema enfrentado por essas empresas. Elas precisam equilibrar a viabilidade econômica com a responsabilidade social. Compreendo. As seguradoras também estão sentindo os impactos da crise climática e precisam se adaptar. Mas o que mais a gente pode fazer, além de usar a tecnologia e conscientizar as pessoas? Qual é o papel dos governos, das instituições e das empresas nesse cenário? No centro dessa crise está a necessidade de abordagens coletivas e coordenadas. Governos, instituições, empresas precisam trabalhar juntos. Investir em infraestrutura resiliente, políticas habitacionais acessíveis e modelos inclusivos de seguro habitacional. Ou seja, a gente não pode depender apenas da ação individual. A gente precisa de políticas públicas eficazes, investimentos em infraestrutura e um esforço conjunto de toda a sociedade para construir um futuro operacional mais seguro e equitativo. É verdade, né? As mudanças climáticas já estão mudando o presente e o futuro da habitação e cabe a nós construirmos um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Mas o que você diria para o nosso ouvinte que está em casa, digerindo todas essas informações e se perguntando o que eu posso fazer? Bom, eu acho que o primeiro passo é se informar, né? Se informar sobre os riscos climáticos na sua região e como eles podem impactar a sua vida, a sua comunidade. A partir daí, você pode se engajar em iniciativas locais, pressionar os seus representantes políticos para ações mais efetivas, né? E até mesmo tomar decisões mais conscientes na hora de escolher um imóvel, priorizando a segurança e a sustentabilidade. Ou seja, conhecimento é poder. Quanto mais informados a gente tiver, mais preparados a gente vai estar para tomar decisões conscientes e contribuir para um futuro mais resiliente. No fim das contas, essa crise climática exige uma mudança de mentalidade, né? Tanto individual quanto coletiva. A gente precisa entender que a forma como a gente habita o planeta precisa se adaptar às novas realidades climáticas. E que essa adaptação precisa ser justa, inclusive, para que ninguém seja deixado para trás. Concordo plenamente. As respostas para os desafios que a gente discutiu hoje estão em nossas mãos. E para concluir, eu queria deixar uma pergunta para reflexão. Como que a gente pode garantir o acesso equitativo a moradias seguras e sustentáveis num futuro cada vez mais moldado pelas mudanças climáticas? É uma pergunta que todos nós devemos levar conosco. E continue acompanhando o PovoCast para mais análises e reflexões sobre os temas que movem o mundo. Lembrando que o PovoCast vai ao ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Fique ligado. Até a próxima.